Oi, pessoal, eu sou a Dani, esse é o Vontade de Ler e hoje nós vamos voltar a falar sobre Fogo e Sangue. Então, pessoal, quem acompanha o canal já deve estar sabendo que semana passada nós começamos a falar sobre a saga da família Targaryen antes da gente conhecê-los, né? Já no fim da linhagem em Game of Thrones. Uma porque eu adoro esse universo criado pelo George Martin e outra porque agora em agosto então estreia a série House of the Dragon, que vai contar um pedacinho do que acontece aqui nesse livro. Para vocês entenderem melhor que livro é esse, como é que começa essa história, eu recomendo que vocês assistam o vídeo que saiu semana passada, vou deixar linkado aqui nos cards, que conta então a primeira parte dessa história aqui. Aegon o Conquistador, ele tinha duas esposas, né? Ele conseguiu ali unir os 7 reinos, menos Dorne, né? Se a gente for falar assim, bem sinceramente, Dorne permaneceu insubmissa por algum tempo, como bem diz o lema deles, né? Mas o Aegon, ele já tinha duas irmãs barra esposas, a mais velha sendo a Visenya e a mais nova sendo a Rhaenys, né? Ele casou com a Visenya porque era tradição, né, que os irmãos mais velhos se casassem, tradição desde lá da Valíria, mas ele amava mesmo era a Rhaenys. Então ele casou com ela também, que a gente comentou já no vídeo anterior, de novo, fica aqui nos cards, né, pra dar uma relembrada. E aí cada uma dessas irmãs, ela deu um filho para ele. A Rhaenys, apesar de ser a mais nova, foi a que teve o filho primeiro, né, e aí então ela deu à luz a Aenys, primeiro filho de Aegon. Ele era um menino diferente do pai, ele era bem parecido com a mãe, ele era mais franzino, diziam que a saúde dele não era lá essas coisas, né? Ele não tinha todo aquele porte robusto, nem muito assim, cabeça erguida, digamos, dos Targaryens. E algumas pessoas que não gostavam da Rhaenys chegaram até a dizer que talvez ele seria filho de um dos bardos que ela adorava tanto, né? Mas o Aegon sempre tratou ele como o filho dele mesmo, até porque ele tinha bem forte as características dos Valyrianos, que é aquela questão dos cabelos quase brancos, né, loiros prateados, e os olhos cor violeta. Ele, tanto em estatura, ele era diferente então do Aegon, né, do Aegon em porte físico, mas na questão do caráter, ele até que era bem parecido. Ele preferia a diplomacia, a espada, ele gostava assim de fazer visitas, conhecer o reino todo, tanto que desde que a mãe dele, né, a rainha Rhaenys, faleceu lá em Dorne, ele tinha uns 3 anos e ele ficou inconsolável e tal, meio que regrediu, assim, em questão de tudo que ele já estava fazendo, falar, caminhar e tal, então dizem que foi um baque muito difícil, porque ele era muito apegado na mãe, e aí o Aegon passou a levar ele junto naquelas turnês reais que ele fazia, então eles ficaram muito próximos, e desde cedo deu pra ver que o Aegon estava treinando ele para ser o herdeiro, né? Então, ele treinava com os cavaleiros ali da Guarda Real, a questão de combate, apesar dele não ter muito jeito para isso. Mas as políticas todas e como governar e ser um rei bom e justo e tal, ele estava de fato aprendendo com o pai. Outra coisa importante de mencionar é que logo se provou que ele era sim um Targaryen, porque desde muito cedo ele escolheu, né, os dragões e os Targaryens, eles tinham essa relação, assim, de meio que uma escolha entre ambos, né? Não é qualquer um que monta um dragão, mesmo sendo Targaryen, e isso era visto como uma característica muito forte de alguém forte, né? De um Targaryen real. E logo cedo, ele escolheu, então, e domou, de certa forma, a sua dragão fêmea chamada Mercúrio, ou Quicksilver, e desde criança, então, ele já montava ela e ia com o pai nas turnês reais, junto da sua Mercúrio. A Visenya, que não queria, né, perder assim muito os direitos, ela tinha medo, né, que depois que o Aegon viesse a falecer, o Aenys ficando como rei, ela ia ficar meio que esquecida ali no rolê, né? Então ela tratou logo de tentar ter um filho, ela demorou para conseguir ter um filho e alguns dizem que ela talvez teria recorrido a feitiçarias e coisas que eram comuns lá na antiga Valíria, né? Mas enfim, ela engravidou e aí ela deu à luz então a Maegor. Como a Visenya e o Aegon eles não eram lá muito próximos, enquanto ele ficava lá em Porto Real, né, governando, ela preferia ficar lá em Pedra do Dragão, que era a casa real deles, né, onde eles se assentaram desde que chegaram, né, ali em Westeros.
Então, ela ficava mais tempo morando lá em Pedra do Dragão, e ela que criou o Maegor, e o Aegon e o Aenys ficavam viajando pelo reino, né? Isso acabou fazendo com que o Maegor não fosse muito próximo do pai e nem que ele aprendesse, né, sobre as políticas ali junto com ele. Pelo contrário, ele, apesar de ter aquele porte robusto e tal, né, que já dava assim, todo mundo já meio que via que o cara era firme na paçoca, ele não aprendeu nada da parte da justiça e da bondade com o pai. Ele aprendeu sim a ser um ótimo guerreiro, exímio com a espada, como a mãe dele também era, né? Só que desde pequeno ele tinha um gênio muito forte e violento, né? Tem uma história que diz que um dia um cavalo deu um coice nele, e ele, ainda criança, ele foi lá, matou o cavalo e ainda surrou o cara lá que cuidava dos estábulos. Então, assim, ele já dava pra ver que o cara poderia vir a ser perigoso, né? Mas a mãe dele achava que estava ótimo, que isso provava que ele seria um homem muito forte e que isso talvez fosse levar ele ao trono, já que o Aenys era tão frágil, né? Desde cedo, a mãe dele presenteou ele, inclusive, com uma espada que era chamada de Irmã Sombria. Ela era uma espada de aço valeriano. Não sei se vocês vão lembrar, quem acompanhou a série do Game of Thrones, as coisas de aço valeriano eram muito preciosas, né? Em Westeros, depois eles vieram descobrir que o aço valeriano era a única coisa que conseguia matar os White Walkers, né? Só que por que é aço valeriano? Porque ele vinha lá da antiga Valíria. Então ali em Westeros era extremamente raro. Já nessa época aqui a gente conseguia, né, armas de aço valeriano, porque como vieram da Valíria e a Valíria foi destruída, né? Tudo que tinha lá, inclusive os segredos da fabricação dessas armas, foram esquecidos. Aí agora aqui em Westeros nós tínhamos duas famosas espadas de aço valeriano, então, né? Que era a Irmã Sombria, da Visenya, e a Fogo Negro, que era do rei Aegon. O que acontece? Já, mesmo quando Maegor era jovem, né? A mãe, treinando ele para ser um exímio guerreiro, deu a Irmã Sombria para ele. E apesar disso, né, que seria já dava um status para ele, ele tinha uma falha ali no Lattes, que era ele ser um Targaryen que não tinha conseguido ainda domar um dragão. Ele não tinha reclamado um dragão para ele, digamos assim. Inclusive, depois que a primeira filha do Aenys nasceu, a Rhaena, ela, muito jovem, já montava em dragões, e um dia ela foi zombar do tio, né? Dizendo que ele era um Targaryen que andava a pé. E aí ele falou que isso era porque só tinha um dragão que era digno dele. Ele estava se referindo ao Balerion, né, ao terror negro. Mas isso foi um comentário bem de mau gosto, para dizer o mínimo, porque todo mundo sabia que um dragão ele só aceitava um novo senhor depois da morte do seu senhor atual. Então parecia assim como se ele estivesse desejando a morte do pai, para ele poder logo ficar com o dragão. Enfim, ainda em vida, o Aegon, ele deixou bem claro que ele queria que o Aenys fosse quem sucederia ele, e aí ele tratou de conseguir um casamento pro Aenys, né? O que acontece? Tinha aquela tradição lá da antiga Valíria de casar irmão com irmã, né, para assegurar o sangue valeriano, o sangue do dragão. Porém, eles não tinham irmãs, né? Era só Aenys e Maegor. Então, foi até bom de certa forma, politicamente, assim, estrategicamente, porque a fé do Sete, que era a fé, a igreja, digamos assim, ali, né, que dominava os Sete Reinos, eles não aceitavam mesmo esse casamento de irmã com irmã. Foi meio que aceito ali porque o Aegon já veio casado, né, e eram tradições de outro lugar e tal, né, se conversaram e tal. Mas ficou dito que dali pra frente, né, não podia mais. Eles estão em Westeros, tem que seguir as leis ali, né, as crenças de Westeros. Então, por esse lado, foi bom porque assegurou ali a aliança da fé do Sete, da igreja, com o reinado. O que aconteceu? O Aegon, ele teve que recorrer às outras famílias de sangue valeriano que ainda existiam ali em Westeros, então, que eram aquelas famílias de navegadores, né, que tinham sobrevivido lá à destruição também. E aí ele foi lá em Driftmark conversar com o seu senhor das marés, né, o Aeton Velaryon, e ele organizou então o casamento do Aenys com a filha do Aeton, que era a Alyssa Velaryon. Aí desse casamento vão nascer os herdeiros, a primeira sendo a Rhaena, então, que fez a piadinha ali com o tio. Só que aí logo que isso aconteceu, a Visenya já começou né, meu Deus, eu não posso perder aqui a minha parte. Aí ela quis tentar assegurar logo um casamento com o Maegor. Ela tentou até
fazer com que o Maegor casasse com a primeira filha. Assim que nasceu a primeira filha ali do Aenys e da Alyssa, ela já quis propor uma futura união, mas eles foram contra. E aí, como o Maegor já era mais velho, já estava ali em vias de ter que casar mesmo, eles acertaram um casamento com ele, com a filha de um outro senhor importante de Westeros, que eram os Hightowers, lá de Vila Velha. Aí, então, o Maegor casou com a Cerys Hightower. Aí, por aí, a gente vai ter a morte, né, do Aegon I e a ascensão, de fato, do rei Aenys I, né, e a sua rainha Alyssa Velaryon. E aí vai começar esse novo reinado, mas já começa com uma cagadinha, porque o Aenys, ele era muito de boas, tipo, até demais. Ele aprendeu toda a questão da diplomacia e da justiça e da bondade com o pai dele, mas foi até demais, tipo, ele não tinha a malícia que às vezes é necessária, sabe? Porque ele via o Maegor como aquele cara bruto e tal, mas ele não via ele como uma ameaça. E a Visenya desde cedo estava preparando o Maegor para ser uma ameaça. Na verdade, mesmo que ele não tivesse sido preparado, já estava nele isso, sabe? Ele era um cara extremamente bruto e violento desde criança, né? Isso era bem visível. Tanto que daí, depois que o Aegon morreu, começou uns burburinhos no reino. Porque algumas pessoas achavam que o Aenys não ia ter pulso para ser rei. E aí algumas pessoas começaram a meio que querer dizer que o Maegor teria que ser o próximo rei e tal. Como a Visenya e ele ficavam muito em Pedra do Dragão, começaram a chamá-lo de príncipe de Ponta de Pedra do Dragão, e já com esse título de que talvez ele viesse a ser rei e tal, né? E o Aenys super de boa, inclusive quando ele foi coroado e o Maegor veio se ajoelhar, né, perante ao novo rei, ele disse: "Não, meu irmão, você não precisa ajoelhar para mim". Pediu para ele ficar em pé e disse: "Como você é um guerreiro muito melhor do que eu, tá aqui, ó, vou te presentear com a Fogo Negro". Ou seja, agora Maegor, o esquentado, ele tinha não só uma, mas duas espadas, né, reais de aço valeriano, né, a espada que era do pai, símbolo ali do rei. O Aenys entregou para ele, nomeou ele como acho que foi chefe da guarda real, ou mão do rei, agora não lembro qual dos títulos, mas deu um título super importante para ele. E aí, achando que tudo ia ficar na paz do Senhor, né? Bom, a partir daí, vocês vão ver que o Aenys, mesmo quando ele queria acertar, coitado, ele errava, tadinho. Ele não era, assim, muito forte, realmente, aqui da Cuca. Não era uma coisa, assim, só de força física. Ele metia os pés pelas mãos todas as horas e dava cada vez mais desculpa pro povo ficar do lado do Maegor. Tudo começou, então, quando Maegor, ele não conseguia ter filhos com a esposa dele, né, a Cerys Hightower. Ele simplesmente decidiu que ele ia casar uma segunda vez. Ele ignorou que isso seria um problema ali para a fé do Sete, né, que isso seria visto como pecado para uma fé que era monogâmica. Ele não se deu ao trabalho nem de avisar o próprio rei, o que era uma coisa terrível de se fazer, né? Porque tudo meio que tinha que passar pelo aval do rei. Ele foi lá e casou uma segunda vez com a Alice Haraway. E ele deu essa desculpa de que era porque a outra não estava dando filho para ele e abandonou. Só que quando isso veio para os ouvidos do Aenys, e a fé do Sete, né, o alto septão da vez, falou: "Olha, tu vai deixar isso por isso mesmo, né, e tal? Como assim? Já vai estragar aqui o nosso relacionamento, cara. Não pode aceitar isso aí". E aí o Aenys chamou então o Maegor lá em Porto Real e disse: "Olha, irmão, fez cagada. Não pode fazer isso que tu prejudica até o meu lado aqui, né, com o septão e tal". E ele deu uma escolha pro Maegor. Ou você se separa dela, volta para sua esposa, até porque o pai da moça, né, lá o senhor de Vila Velha, ele tava nos ouvidos do Aenys também, tipo, como assim ele abandonou a minha filha, né? E ele deu essa escolha, ou então eu vou te exilar por 5 anos. E o Maegor fez o quê? Então tá. Pegou Balerion, né? Agora que seu pai já estava morto, pegou Balerion, montou Balerion, finalmente montou aí um dragão e não qualquer um, né? Montou o terror negro, as duas espadas de aço valeriano, pegou a segunda esposa e se mandou para Pentos. Então foi para lá ficar exilado, e aí nisso é que a gente vai ver o reinado do Aenys acontecendo. Ao total, o Aenys I e a Alyssa, eles tiveram 6 filhos. A primeira, então, foi a Rhaena, que foi aquela que fez a piadinha ali com o tio, né, sobre ele não montar, porque logo desde criança ela já montava um dragão, ela montava a Dreamfire, que era uma dragão fêmea lindíssima.
E logo que ela chegou ali numa época casável, digamos assim, eles decidiram casar ela com o irmão mais velho, segundo filho deles, Aegon, em homenagem ao conquistador, né? Só que aí é que eu digo que o Aenys mete os pés pelas mãos, porque eu não sei qual foi o lapso que ele esqueceu que a fé do Sete não aceitava casamento consanguíneo, né? Era pecado. Ele simplesmente casou os dois irmãos e ainda por cima mandou eles em turnê real achando que ia ficar tudo bem. Só que detalhe, uma coisa que poderia ainda ter meio que instigado assim um certo medo ou respeito, né, no povo, que era a questão deles irem nessas viagens em dragões, como o Aegon fazia, ele não mandou, ele mandou eles irem a pé de carroça, simplesmente porque o Aegon ainda não tinha dragão, não montava em dragão, e a Rhaena sim. E aí ele ficou com medo de que, tipo, a mulher tá montando e o cara não. Vão ver o Aegon, que é o meu futuro herdeiro, como fraco. E daí ele simplesmente mandou eles dois a pé. Só que assim, foi um fracasso. Eles eram vaiados, atiravam coisa neles. Tipo, teve gente que não quis recebê-los nas suas casas. E aí começou uma revolta, instigada principalmente pela igreja ali, pela fé do Sete. E chamavam eles de abominação, porque era um casal de irmãos, né? Aí começaram as primeiras rebeliões. A gente vai ver a formação de dois grupos que surgiram dentro de como é que eu posso dizer? Um grupo de fanáticos religiosos que se denominavam fé militante. A gente vê ressurgir isso em Game of Thrones lá, quando tem aqueles caras que até cortam, fazem o símbolo da estrela de 7 pontas, né, na testa e, enfim, tem aquelas passeatas e tal. Dentro dessa fé militante tinha dois grupos. O grupo que era de guerreiros mesmo, assim, de pessoas que, digamos, eram um pouco mais da grana e sabiam manejar espadas, ficaram conhecidos como filhos do guerreiro. E também tinham os pobres irmãos, que daí era qualquer pessoa que quisesse se juntar, que eram pessoas com menos recursos mesmo, pobres irmãos, né, já tá no nome, e desceu a porrada até de porrete mesmo nas pessoas. Bom, aí nós estamos com vários problemas, né, senhor Aenys, para lidar. Por quê? Porque os dois filhos dele, os mais velhos, né, o que seria o herdeiro ali, Aegon e Rhaena, estão a pé Westeros afora, sendo hostilizados. No meio disso tudo, a Rhaena descobre que tá grávida. Daí, com medo, né, ela acaba conseguindo se esconder. O Lyman Lannister, que era o senhor lá de Rochedo Casterly na época, ele recebe ela e esconde ela por conta do povo mesmo, né, que tá se rebelando e por conta desses grupos ali da fé militante. Se não bastasse isso, o Maegor, sabendo de todo esse auê, retorna com Balerion, retorna então de Pentos e diz: bom, quem sabe agora é o meu momento. E aí o povo começa a clamar por ele, né? Esquecem que ele tinha largado a primeira esposa, né? Eu acho que eles pensaram que isso não era um crime tão horrível assim, diante de um casamento incestuoso e um possível rei bondoso demais, digamos, né? Fraco aos olhos deles, e começam a pedir pela volta de Maegor, e Maegor chega montado em Balerion, né, lá em cima, né. Aí vai começar primeiro momento, assim, que os Targaryens vão começar a tretar entre eles, né, porque os 7 reinos aparentemente estavam conquistados, né, Forget About Dorne, e começam ali as picuinhas entre a família mesmo. O casal Aenys e Alyssa, eu tinha comentado que tiveram 6 filhos, né? A gente já falou sobre os dois primeiros, então a Rhaena casou com Aegon, né? Aí eles tiveram o Viserys. O Viserys, ele era o terceiro filho e ele foi sequestrado pelo tio, pelo Maegor. Quando o Maegor voltou, ele já voltou assim, ó, declarando guerra contra Aenys. Foi lá e sequestrou o Viserys, que era o terceiro filho. Aí nós tínhamos também Jae Harris e Alicent, que era então o filho 4 e a filha 5, né? Eles dois já eram jovens, adolescentes, e já montavam dragões também. O Jae Harris montava o Vermithor e a Alicent a Asa Prata. E eles tiveram uma sexta filha, a Veila, mas ela nasceu morta ou morreu criança, não lembro agora. Então, desses 5 que ainda restavam,
o único que foi sequestrado ali foi o Viserion. Os outros estavam meio que se escondendo do tio e da fé militante. Acontece que a fé não ficou muito tempo do lado do Maegor também, não. Porque quando ele voltou lá de Pentos, ele que já tinha, né, 2 esposas, resolveu casar uma terceira vez. Ele encontrou uma moça lá, que era uma pentoche, né, uma moça de Pentos. Ela tinha longos cabelos negros, então chamavam ela de Corvo, do Rei, ou de Aranha. Diziam que ela conhecia feitiços e que ela tinha ouvidos em todos os lugares e tal. Meio que nem o personagem lá de Game of Thrones, que agora me fugiu o nome, mas enfim, vou pôr a imagem pra vocês lembrarem de quem eu tô falando, que era o Senhor dos Segredos, né? Então, ela tinha toda essa vibe, assim, ao redor, e o povo não gostava muito dela, tinham medo dela. E aí a fé militante se virou, inclusive, contra o Maegor. Só que diferente do Aenys, o Maegor ia pra cima deles com fogo e sangue, né? E o Aenys tentava sempre dialogar, só que essa falta de atitude dele foi o que mais prejudicou, né? O resultado não tinha como ser diferente, né? O Maegor era realmente um tirano e muito cruel. Quando o povo se deu conta de que o cara que eles estavam pedindo, achando que era a salvação, era um problema maior do que o que eles já tinham na mão, tentaram se virar contra ele, mas não adiantou. Ele destronou o irmão, ele matou o sobrinho dele, o Viserys, na prisão. A Alyssa, quando ficou sabendo disso, ficou horrorizada, né? Mas não tinha muito o que ela fazer. Nesse ponto, até ela já estava se escondendo. E com força, né? Com a força mesmo, o Maegor conseguiu dissolver ali as células da fé militante. Então, ele prendeu, ou matou, ou torturou todo mundo que ele achou que fosse dos pobres irmãos e dos filhos do guerreiro. E aí ele simplesmente foi para a Fortaleza Vermelha e se nomeou lá o Rei dos Sete Reinos, com a mãezinha dele, Visenya, do lado, achando tudo lindo, maravilhoso, que ela é daquelas mães que aplaudem tudo que o filho faz, né? Até porque nesse momento o Maegor já era conhecido como Maegor o Cruel. Eu acho que se até ela tentasse dizer algo contra ele, ele passava ela na espada. E aí, se tava ruim, vocês esperem que fica pior. Porque quando ele descobre que a sobrinha dele, a Rhaena, estava se escondendo em Rocher do Casterly, ele manda trazerem ela de volta de lá e decide que ele vai casar com uma quarta esposa, a própria sobrinha dele, que já era casada com o Aegon, né? Mas que neste momento estava viúva, porque numa investida que o Aegon tentou, né, lutar ali, batalhar, sumiu, né, na sua dragão Mercúrio e foi contra o tio, montado em Balerion, a gente já pode imaginar o que aconteceu. Até porque, eu não sei se eu falei isso antes, mas os dragões aqui desse universo, eles são animais que não param nunca de crescer. Então, o Balerion, ele já era bem velho e ele não parava de crescer. Então, ele era, tipo, gigantesco. E a Mercúrio era bem menor que ele, né? E aí o Aegon acabou morrendo, ele e a sua dragão. E a Rhaena estava, então, agora com os seus 2 filhos bebês. Eram 2 meninas gêmeas. E agora viúva, pronta para casar com o seu tio tirano. E, assim, pode não ter sido muito sensato, né? Com a sua pequena dragão contra o Balerion, mas também, se a gente for pensar, o povo só reclamava. Nenhum dos mesmo senhores mais fortes, ninguém fez nada. Eles reclamavam, né? Quando primeiro pediram por Maegor, porque o Aenys era supostamente muito fraco. Aí, quando ele veio, entregou fogo e sangue, o pessoal também não gostou. E a fé que ele já estava desrespeitando agora pela 4ª vez, desposando uma 4ª pessoa, ainda sua sobrinha, ninguém mais fez nada também. Então, todo mundo pipipipopopó, mas o Maegor tava tocando terror. Ele já tinha, inclusive, ganhado ali a alcunha de Maegor o Cruel. E esse casamento, 4º casamento dele, não foi com uma esposa só. Ficou conhecido como casamento negro, porque ele desposou não apenas uma, mas 3 viúvas. Ele estava desesperado por ter um herdeiro, e aí ele casou, então, com a sobrinha dele, né, a Rhaena. Ele casou também ao mesmo tempo com a Jane, que era uma senhora da casa Westerling, e com a Elinor, da casa Constane. Tudo porque ele queria filhos. Então agora ele já estava com 6 esposas, né? E se alguém disser que isso não é uma referência muito clara ao rei Henrique VIII da Inglaterra, que também casou lá, né? Brigou com a fé católica, criou toda uma igreja nova anglicana, né? Só para poder casar 6 vezes, porque ele queria
muito um herdeiro. Inclusive, tem uma série muito boa sobre isso, The Tudors, fica aí uma dica, né? Cara, não tem como isso não ser né? O George Martin, ele sempre gosta de botar paralelos com a história real, e pra mim isso aí tá muito claro. Apesar destes 6 casamentos, ele não conseguiu produzir um herdeiro. Ele teve alguns filhos que nasceram mortos, deformados, dizem que umas coisas bem estranhas, que isso foi meio que deixando ele cada vez mais louco. E algumas pessoas chegaram a dizer que é porque a terceira esposa dele, aquela que veio de Pentos, diziam que ela era uma feiticeira e que ela que tinha envenenado, enfeitiçado as esposas dele, né, por ciúme, para que ele não conseguisse ter filhos. Por isso, inclusive, ela foi presa e morta pelo próprio Maegor. Nesse ponto, o que restou, então, ali, né, dos filhos do Aenys com a Alyssa? A Rhaena, agora que estava casada com o Maegor, coitada, né, tava com as suas 2 filhinhas gêmeas lá. Os 2 outros filhos mais velhos mortos pelo tio. Aí nós tínhamos ainda, então, vivos Jay Harris e Alyssa. Alysanne, aliás. Alyssa era a mãe. E eles estavam os 3 escondidos, protegidos pelo Rhaegar Baratheon, que é um descendente do Orys Baratheon, que foi lá o primeira mão do rei, né? E eles estavam, então, escondidos lá em Ponta Tempestade, que é da onde é a casa Baratheon, né? Com o tempo, então, com todas essas coisas horríveis que foram acontecendo e tal, viram que o Maegor não estava nem aí pro povo, as cidades começaram a crescer desordenadamente, a pobreza, a fome e tal, ele nem aí, ele só, né, sendo cruel e casando novamente. Os lords aos poucos foram começando a se revoltar, a fé também começou a se revoltar, e aí o pior golpe para ele foi a perda da mãe, que a mãe sempre, né, meio que era o norte dele, porque ele era boca aberta, a verdade era essa também. Ele em nenhum momento se preocupou em conquistar o povo de nenhuma forma. Ele era só aquele cara bruto mesmo, inclusive as pessoas diziam que o pouco de cabeça que tinha nele, na verdade, é porque a mãe estava sempre por trás, né? A Visenya. E aí, quando ela morreu, foi um golpe terrível para ele, e se aproveitando desse momento de fraqueza, o Rhaegar Baratheon e a Alyssa, lá em Ponta Tempestade, nomearam o Jay Harris como o próximo rei, o herdeiro e o rei de verdade, dizendo que o Maegor estava meio que usurpando, né, o trono depois da morte do irmão e do assassinato dos sobrinhos. E o povo começou, então, a declarar o Jay Harris como rei. Formaram uma aliança ali, então, entre os 3 irmãos que sobraram, né? A Rhaena, o Jay Harris e a Alysanne. Lembrando que eram 3 dragões agora, então, também, nessa brincadeira aí. Então, tinha meio que essa coisa da profecia de novamente ser um dragão de 3 cabeças, né? Todo mundo começou a exaltá-los. E o Maegor, olha o que aconteceu. Ninguém sabe ao certo como se deu a sua morte. Só se sabe que uma das esposas encontrou ele um dia morto no próprio trono de ferro, empalado pelo próprio trono de ferro. E aí começaram então essas lendas de que o próprio trono ele fere, machuca, né? Ele faz sangrar, ou mesmo nesse caso morrer, aqueles que não forem dignos de sentar nele. Não se sabe se foi um acidente, se foi suicídio, se alguém matou ele, mas ele foi encontrado morto no trono de ferro, e a partir daí, então, o reino vai voltar a ter um período de paz e prosperidade, porque nós vamos ter um novo rei ascendendo, um rei que vai ficar por muitos e muitos anos no trono, até ser conhecido como o Velho, que vai ser Jay Harris. Ele vai desposar sua irmã Alysanne, e os dois vão governar Westeros por muito tempo, tendo muitos herdeiros e muitas novas tretas que a gente vai ficar sabendo no terceiro vídeo aqui da série, que sai logo logo, então acompanhem, tá, gente?